fechou como os atores, que são os profissionais da área de TI voltados para banco de dados, certo? E agora a gente vai começar a ver os modelos de dados, que também eu já dei uma introdução quando a gente estava falando dos bancos antigos. A gente meio que citou os tipos de modelos de dados, né? O relacional, hierárquico e o de rede. Então, na verdade, o que é um modelo de dados, né? Ele é um conjunto de conceitos que se usa para descrever a estrutura do banco. Então, quando a gente vai descrever a estrutura do banco, eu posso fazer no modelo em rede, no modelo hierárquico ou no modelo relacional. Que, na verdade, o hierárquico e rede são modelos antigos, ultrapassados. O modelo relacional é um modelo ativo no mercado. Ou seja, os tipos de dados, relacionamentos e certas restrições que o banco deve garantir. É a maneira utilizada para representar os dados na forma abstrata, onde detalhes relativos ao armazenamento não são escondidos do usuário. Então, o usuário não tem a menor noção de qual modelo você usou para fazer esse projeto de banco. Mas a gente, quando a gente está criando o projeto de banco, você tem que ter isso muito claro, definido, né, entre você e a sua equipe aí. Então, nós temos um modelo conceitual de alto nível, que fornece conceitos que são próximos à percepção do usuário, é o ponto de partida do projeto para a base de dados. Esse modelo utiliza entidades, atributos e relacionamentos. É o que a gente chama de modelo entidade e relacionamento. Esse modelo inicial, gente, ele gera um diagrama que a sigla desse diagrama é a sigla DER, né? Que é o diagrama de entidade e relacionamento. Esse diagrama vocês vão aprender a desenvolvê-lo. Ele é meio assim, cheio das regras para a gente poder desenvolvê-lo, interpretá-lo, enfim. Mas ele é importante. E ele, né, é o ponto de partida do projeto do banco. Os bancos relacionais, como ele é entidade de relacionamento, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai projetar um banco de dados? É o DER, que é o diagrama de entidade de relacionamento. E eu percebo que os alunos ficam assim ansiosos para ir lá nos finalmente, né? No SQL, no fazer, não sei o quê. Mas não tem como, a gente tem que passar por esse processo. Inclusive, gente, esse diagrama, ele é muito requisitado. Eu não digo assim na prática no mercado, mas em provas de concurso público, o povo adora perguntar de DER. Eu já fiz um monte e todas caíram. Desenhe um DER, na verdade interprete esse DER, né? Como é que eu chego para eu montar um DER de uma seção de matrícula, o que eu preciso? Então ele é muito requisitado. Inclusive, essa semana eu baixei uma prova que me deixou de cabelo em pé a prova, porque ela era mais matemática do que qualquer outra coisa. É da Sociedade Brasileira de Computação, SBC. E eles fazem uma prova meio genérica, assim, de tudo de TI, que você, conforme a nota que você tirar nessa prova, ela te abre portas para ingressar em pós-graduação a nível de mestrado em algumas universidades. Né? Em universidades que não exigem, mas tem universidades que exigem. E a que eu estava almejando fazer exige essa prova. Quer dizer, ela já elimina o cara que não faz essa prova. E eu baixei a prova do ano passado para ver. Né? E assim, cabelutíssima. Posso até trazer para vocês verem. Não na parte de TI, eu achei difícil a parte de lógica, que cai bastante, a parte de banco estava legal, tranquilo. Mas a parte de matemática, eles pedem matemática. Matemática, eu achei bem cruel a matemática. Vocês têm bastante matemática no curso, não tem? Aproveitem bastante matemática no curso.
matemática e cair direto na parte de TI, né? Seria mais fácil. Inclusive, diagrama de entidade de relacionamento tinha na prova. Só que daí para mim é tranquilo, né? A parte de banco tinha SQL, também é tranquilo. Tinha a parte de chaves, relacionar, também estava tranquilo. Que deu uma assustada, assim, a matemática mesmo. Gente, então, os modelos lógicos de dado, esse aqui a gente chama de modelo conceitual. Que ele gera este diagrama. Depois a gente passa para o modelo lógico, que é criar as tabelas, chave primária, chave estrangeira, relacionamento, trigramação, normalização e também infinidade de coisas que a gente faz nesse lógico, né? É a descrição da base de dados como vista pelos usuários do SGBD, do software do banco, que são os programadores, usuários que têm acesso ao banco diretamente. Utilizado em sistemas gerenciadores comerciais, sendo mais popular denominado modelo relacional, que é o que a gente vai trabalhar. Mas também temos outros, como o hierárquico e o de rede, que ele mostra a estrutura do banco, né, lógica. O que seria isso? Antes de rodar o físico, que é criar efetivamente usando SQL. E o físico, né, que é o mão na massa, que é o que vocês querem chegar de prova, os alunos ficam ansiosos. Utilizado para descrever a estrutura física de armazenamento dos dados, não são muito utilizados, pois os sistemas gerenciadores possuem interfaceamento para fazer isso. Alguns, gente. A ferramenta Irving que a gente vai usar nas aulas, ela faz esse interfaceamento. O que seria isso? Eu monto o meu modelo lógico no Irving e exporto no SQL. Só que eu não faço isso com os alunos, senão vocês vão ficar assim preguiçosos. Né? A gente faz o SQL na unha mesmo. Aí depois que a gente faz na unha, aí eu mostro o interfaceamento da ferramenta. Porque senão vocês não aprendem, vocês têm que aprender. Depois que a gente já está acostumado, a gente faz essas coisas automáticas aí. Tá? Então ele fala, faz o interfaceamento do lógico para o físico, que é pegar a modelagem que você organizou. O que é o físico? Ele gera o SQL dessa modelagem. O Irving faz isso. Mas a gente antes vai fazer manualmente os SQL para criar as tabelas. Quando chega no projeto, que daí vocês ficam assim desesperados, aí eu aceito o SQL do Irving. Só para os create table, o resto não. Mas no comecinho a gente faz na unha mesmo. Geralmente só é alterado para ajuste de desempenho, tuning de banco. Então, tuning de banco é desempenho. O que é alterado? O SQL que esse interfaceamento faz, ele não vem assim lindo, maravilhoso. Ctrl+C, Ctrl+V, rodar e acabou. Não é assim. A gente tem que fazer uma alteraçãozinha para que ele funcione direito. Mas é uma pequena alteração. Como a gente vai usar MySQL, né, então eu vejo com os alunos, né? Gente, a gente gera esse script, o que tem que mexer para rodar no MySQL? É pouca coisa, quando a gente está lá nos finalmente. O que é isso, né? Desempenho, agilizar. Procedimento para a definição da estrutura de índice, um exemplo. Então, o físico, gente, é tudo que envolve gravação do banco na máquina, tipo de dados, índice, tamanho de campo, nome de tabela, nome de campo. Fisicamente, ele vai estar existindo no computador. Quando a gente está aqui ainda no conceitual e no lógico, ele existe no papel. Ele não existe fisicamente para a gente fazer insert, update e mexer com ele. Tá? Então, os modelos, ó, os três, né? Mas a gente vai estar trabalhando com esse. Para qualquer sistema é essencial que façamos a modelagem. Tá? Acabou aquele lance de década de 80, 90, que você faz o banco junto com o sistema, buco com a bagunça. Não. Tá? A modelagem entidade relacional é a modelagem conceitual mais
interesse de vocês nessas provas. Vocês pensam nisso, gente? Concurso público, vocês pensam? Bastante? Então presta bem atenção nas coisas, que tudo isso eles pedem. Né? Vou mostrar a prova da Sociedade Brasileira de Computação. Matemática? Então, é legal até que vocês olhem com bons olhos para a matemática que vocês têm. Não sei quanto de matemática vocês têm, é bastante. Hã? Porque às vezes o aluno não olha com bons olhos, né? Ele acha, ai, que coisa, para que isso? Mas olha só, é necessário, né? Gente, então a modelagem começa como? A modelagem começa aqui, ó. Minimundo, inclusive essa expressão já apareceu para vocês, né? Levantamento de requisitos. O que o seu usuário ou o seu cliente quer? Que nesse caso, vocês fazem isso na engenharia. Tá? E depois, qual é o próximo passo? Modelo conceitual. Exemplo, modelo ER, que é criar esse diagrama. Que a gente vai ver nos mínimos detalhes como é que se cria esse diagrama. E depois, a gente cria o modelo lógico, que está dando exemplo do relacional. Mas se fosse antigamente, eu poderia usar um modelo hierárquico ou um modelo em rede. É que isso não se aplica mais. E o próximo, modelo físico, que é implementar em um banco específico. Então, até aqui, o relacional, na verdade, conceitual e lógico, independe do banco de dados. Eu posso fazer aqui o meu modelo conceitual e lógico, e não sei se vai ser no Firebird, não sei se vai ser no Oracle, não sei se vai ser no MySQL, não sei se vai ser, enfim, no SQL Server. Mas quando chega aqui no físico, como é implementação física, a gente vai estar criando, aí você tem que saber qual sistema gerenciador você vai trabalhar. Então, a gente vai estar fazendo todos esses passos, porque vocês precisam aprender a fazer projeto. Aqui, ó, quanto mais vai descendo, mais fica distante do usuário. O nível de abstração. O que seria esse nível de abstração? Quando eu estou aqui no minimundo, é mais próximo do usuário, eu estou conversando com ele, estou entendendo o que ele quer, estou fazendo levantamento. Quando chega no conceitual, fica mais distante em relação ao minimundo, mas ainda é entendível pelo usuário. Aqui fica menos entendível pelo usuário, aqui nada é entendível pelo usuário. Porque o físico aí é comando, é programação, já chegou ao nível da gente mesmo está trabalhando. E a gente vai estar abordando todos esses níveis no processo de criar as bases de dados aqui. Tudo bem? Ó, o minimundo, então, é a base para a especificação da estrutura conceitual do banco, principais necessidades de uma organização. Aí, olha, o que vocês vão escolher para fazer? Não sei. Pode ser um banco, um hospital, uma escola, um supermercado. Então, são os diferentes negócios existentes no mercado. E quando o aluno escolhe o negócio dele, ele atrela a algum conceito de gestão de pessoas, né? Na verdade, foi assim que o pessoal fez no semestre passado. Tem um que escolheu, sei lá, pet shop, tá? Então, você vai ter que aplicar a engenharia de requisitos, criar o banco e associar isso com alguma coisa de gestão de pessoas, né? Mas é uma ideia, estava aberto para o aluno escolher. Criou uma O que foi de vocês? duas pedras do sistema de hospedagem de hotel. Eu lembro. Aí a gente criou fazer uma primeiro, né? Aí os meninos fizeram Era o você? conceito, eu, Jackson, Celúrio e isso. A gente criou uma nota para funcionário. Aí eu guardava todas essas notas.
Legal. Gente, ó, então vamos lá. O modelo hierárquico. Um banco hierárquico é uma coleção de árvores de registros. Os registros são usados para representar os dados e ponteiros são usados para representar o relacionamento entre uma ligação pai e filho. A restrição é que um determinado registro somente pode possuir um registro pai. Então, nessa época, não existia chave primária e chave estrangeira. O que existia? Link de registro. O O fazer isso. Ó. Primeiro, o sistema gerenciador da IBM e MS era dessa forma. E o da Monisys, o DBase, que é o mais conhecido. DBase era um banco que usava uma linguagem de programação Clipper, que ela foi muito famosa na década de 80, 90. E assim, existem muitos Clippers espalhados por aí. A probabilidade de vocês irem trabalhar e cair um Clipper no colo de vocês existe. Aí é desse jeito que o banco funciona. Ligando o registro. Não tem chave primária e chave estrangeira. Acho que tem uma figura aqui pra gente ver, ó. Sim? Não. Então é um diagrama de estrutura em árvore. Ainda a gente está no hierárquico. Este diagrama especifica toda a estrutura lógica de um banco hierárquico. E sua representação consiste em caixas, que são os registros, e linhas, que são os links. Registro, na verdade, são os dados, né, gente? É uma linha de informação dentro de uma tabela. Então, vamos voltar. Exemplo. Considere um banco de dados que represente o relacionamento cliente-conta, onde a definição de registro de cliente e conta são: então eu tenho a conta, número e saldo, 2 campos, e o cliente, nome, endereço e cidade, 3 campos. Se fosse hoje, banco relacional, como que seria?
Só que era usado no COBOL. Então, se alguém herdar um COBOL, aí eu acho mais difícil. É mais fácil vocês herdarem Clipper do que herdarem COBOL. COBOL... Não, não estou jogando praga. Eu estou só assim, deixando vocês ligados. COBOL, né? A origem dele na linguagem de programação COBOL, o primeiro sistema gerenciador comercial da IDS, projetado para a GE na década de 60. Coisa antiga. Um banco de dados de rede é uma coleção de registros conectados uns por outros em links. É a mesma coisa, gente. Ele não tinha chave primária e chave estrangeira. Ele ligava o registro, só que a maneira de fazer era um pouco diferente, mas a ideia era a mesma. Né? Então, o registro é a coleção dos campos e link é o que vai fazer a associação entre eles. Então, olha que coisa mais bacana ainda. Onde eu fazia a base de dados? Na linguagem de programação. Isso gerava um arquivo TXT na máquina. Olha que coisa. Exemplo, né, da criação, quando os dados são armazenados, informações necessárias no controle da conta bancária. Então, aqui em Pascal, eu tive Pascal na faculdade. Essa coisa não é tipo cliente, quer dizer, o nome da tabela vai ser cliente, ela vai ser record, né, que é para registros. Isso daqui quer dizer que é um comentário, está em chavinha, não seria compilável. Ele vai ter o campo nome, que é uma string de 40, um endereço, uma string de 5, a cidade, uma string de 30, end, né? Então quer dizer, eu criei a tabela cliente, parei aqui. Agora eu estou criando a tabela conta, que é do tipo record, quer dizer, vai guardar registros. O número da conta é uma string de 10, o saldo é do tipo real. Vai permitir pontos flutuantes tipo real. Se fosse inteiro ou numérico, não. End finaliza a programação, aqui é um comentário. Gente, o que isso ia fazer? Na máquina ele ia criar esse cara, cliente.txt. Ele ia criar conta.txt. E aqui dentro ele inseria os registros. Aqui dentro ele inseria os registros em TXT. Aí é na programação. Aqui você só está criando uma tabela. Por exemplo, hoje a gente não faz assim, eu crio um banco no MySQL, eu faço a programação em outro ambiente. Assim. Aí eu conecto o banco, a gente faz conexão. Agora, mas é estranho mesmo. Eu entendo a sua estranheza, porque veja bem, no momento que ele está fazendo a programação, ele está criando a base de dados, em seguida ele já faz o link dos registros. A hora que acontecer um insert no cliente, vamos pensar assim, a hora que acontecer um insert no cliente, eu vou jogar o nome, endereço e a cidade do cara. Aí ele vai fazer aqui no TXT do cliente, vamos lá, Silmara, vai separado por vírgula cada campo. O endereço, Rua B, número 10, vírgula. Né? Aqui não pode ter vírgula, senão vai quebrar o registro. Cidade. Automaticamente, quando eu cadastrei aqui, eu tenho que cadastrar conta para ele. É automático. Eu não cadastro cliente sem cadastrar conta. Entendeu? Ele vai fazer exatamente. Ele vai fazer um outro. E aí, ele já vai linkar aqui a Silmara dessa conta. Minha conta, sei lá, 1.100, vírgula, o saldo, R$20. Sei lá. Bom. Eles também limitavam, no caso, cada cliente só podia ter uma conta nesse caso, né? Não, até pode linkar dois, só que é no mesmo momento. Se eu volto amanhã, né, sei lá, eu volto num outro momento para abrir uma conta, ele tem que cadastrar de novo a pessoa. Então, gerar uma duplicação. Horroroso. Por isso que não tinha... Lembra a aula de ontem que a gente estava falando? Ele tinha redundância, ele não era confiável, né? Por quê? Também o jeito de trabalhar era complicado. Tá? Ó, os DBs, gente, aqui, que é o antigo, né? Esse banco, ele gera uma extensão.
extensão, ela caracteriza mais a cara do banco que o próprio nome. E todo mundo que trabalha com isso fala, você tem um DBF assim, você tem um DBF de cidades, por exemplo, você tem um DBF de bairro, você tem que dizer, na verdade, ele está se tratando do banco DBase, só que as pessoas usam a extensão dele. O COBOL da vida é arquivo texto. O que significa arquivo texto? Aonde a gente abre arquivo texto? Pelo amor de Deus, né? Você reza, acende uma vela e faz uma coisa. Ó. Não, mas... Olha como que fica agora. Mesmo esqueminha. Conta, né? E o cliente... E na hora dele fazer o link, ó, ele linkava os registros. Então, na verdade, é a mesma coisa, só que graficamente ele é representado diferente. Então, eu cadastrei o João, automaticamente eu cadastro a conta dele. Eu cadastrei o Antônio e eu já cadastrei duas, então pode, ele vai linkar o registro de baixo com o Antônio de cima. Num outro momento não seria possível. Eu cadastrei o Carlos e já joguei a conta dele. E assim você ia, se você tivesse 3, 4, 5 tabelas, você ia fazendo link em várias tabelas. Né? Ó. E o modelo relacional? Isso é o que a gente vai trabalhar. Então não fiquem encanados com esse negócio de link, de redundância, que a gente não vai viver isso. Ele surgiu na década de 70 por Colt, esse sobrenome é famoso, Edgar Frank Colt, tendo por base a teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos, gente, é matemática. Por isso que a Sociedade Brasileira de Computação fica tratando matemática na prova dela. Porque um bom programador, que um bom DBA, ele tem que saber teoria de conjuntos. Contribuiu decisivamente para a massificação da utilização da tecnologia de banco e a manipulação de dados tipo set-oriented, né? Tanto a álgebra relacional como o cálculo relacional atuam sobre conjuntos e devolvem como resultados conjuntos. O que isso significa? Aqui nasceu a linguagem SQL. Né? A linguagem SQL é baseada em matemática sobre a teoria de conjuntos. Então, a gente, na prática, não precisa saber teoria de conjuntos, eu preciso saber SQL. Que, entre aspas, ela veio, né, a origem dela veio de tudo isso. Por isso que o Coach, ele é famoso, porque ele meio que startou essa tecnologia que a gente usa até hoje. Né? Utiliza um conjunto de tabelas para representar os dados e as suas relações. Dados e relacionamentos são representados na coleção de tabelas. Ó. Ocupa mais de 90% do mercado atual. É verdadeiro. Né? Dos 10%, gente, é herança que ficou. De clipper antigo, de COBOL antigo, de coisa antiga, que não migrou, não mudou, e aí restou isso por aí. Ok? Exemplo, ó. A universidade mantém o cadastro dos seus alunos por matrícula, nome, endereço, fone e data de nascimento. Sobre as disciplinas que são oferecidas, ela mantém o código, o título e descrição da carga horária. O histórico de um aluno associa os alunos e as disciplinas que eles cursaram em cada ano e mantém a nota e frequência que obtiveram. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho cadastro de aluno num lugar, uma tabela, a disciplina em outra tabela e no histórico eu puxo como estrangeiro. O aluno puxa como estrangeiro a disciplina e aqui eu só tenho o campo que vai atribuir a nota e a frequência do aluno naquela disciplina. Então o negócio já mudou, eu não limpo mais registros. Eu relaciono o registro com campos. Chave primária e chave terceira. Como que eu represento isso na forma conceitual? Aqui já é uma carinha, ó, do DER, que é o diagrama de entidade e relacionamento. Ó. Então, o modelo de entidade e relacionamento